Mandou pra lá pra morrer. Voltem pra primeira sala. Às vezes um tem que ser sacrificado pelo Benjamin. Não, eles precisam de mais tempo. Oi, eu sou o Júlio e seja bem-vindo à nossa locadora. E caso você não conheça esse filme, o que eu sinceramente não acho tão difícil, 9 A Salvação é um filme dirigido e escrito por Shane Acker, com uma mãozinha na produção do famosíssimo diretor Tim Burton. Que surge, na verdade, como uma versão estendida e melhorada do curta de mesmo nome, Nine. Ou só 9 mesmo. Tanto faz. E que traz consigo uma trama de homúnculos perdidos em um mundo completamente distópico e destruído por máquinas criadas por um governo fascista e análogo ao cara do bigodinho. Na verdade, talvez seja o outro cara. E que, ao mesmo tempo, tentam não só sobreviver a esses resquícios de ditadura, como também buscam entender sua importância dentro do mundo e por que eles são a última esperança. Enfim, uma verdadeira mistureba de diversos conceitos que não deveriam funcionar. Mas será que não deveria mesmo? Talvez ele seja uma masterpiece estrondosa que as pessoas se negam a enxergar. Ou tudo isso é só balela e esse filme é uma bosta. Isso você só vai descobrir se chegar até o final do vídeo. Mas só dando um pequeno spoiler, esse filme é realmente surpreendente. E claro, se você for novo por aqui, não se esquece de se inscrever e também já deixa seu like e já compartilha esse conteúdo maravilhoso para todos seus amigos amantes de 9 A Salvação. Afinal, cinema que é bom mesmo é para todo mundo. E agora, com tudo isso dito, vocês podem ficar com... A nossa história começa com o nosso protagonista, 9, acordando em um laboratório velho e desarrumado, que se encontra na verdade em um mundo devastado e desolado, em que a única coisa que resta da humanidade é literalmente nada. Sim, nesse mundo, tudo o que temos de nós, seres humanos, são apenas corpos em decomposição. E completamente perdido nesse mundo, 9 começa a vagar à procura de algo ou qualquer coisa que possa interagir, que depois de uma leve caminhada, encontra 2, um boneco de caráter mais velho, porém ainda assim muito sabido, que vendo a situação do recém-chegado, decide ajudá-lo e ensiná-lo um pouco sobre aquele resto de mundo que eles têm, se é que dá pra chamar isso de resto. Mas enquanto eles conversam entre si, a Fera, um robô coberto de ossos de gatos, aparece e os ataca, acertando 2 e ferindo não tão gravemente o 9. E como o coitado é um recém-nascido, 2 decide se sacrificar para que ele possa fugir, e infelizmente acaba sendo sequestrado pela criatura. Depois desse embate não tão mortal, 9 é socorrido pelo 5, o quinto boneco da coleção, que é um verdadeiro bundão. Mentira, ele só é um pouco tímido. Cute, que pega nosso protagonista e o leva até o esconderijo dos outros bonecos, que olha só, é uma igreja. Metáfora visual. E lá, além de conhecermos o principal parceiro do 9, também conhecemos o 1, o boneco mais velho de todos e também o líder do esconderijo, que se veste deliberadamente como um clérigo. Também tem o 8, o brutamonte do grupo, e o 6, que é o crackhead da família. E vendo que o recém-chegado não sabe nada sobre o mundo, o 1 toma a liberdade para contá-lo a lore de tudo. Sim, momento lore, que pode ser resumido em acordamos do nada, fomos jogados aos lobos e sobrevivemos. Mas eles não. Toma! 1-0 para os bonecos de pano. E vendo tudo isso, 9 conta sobre o sequestro do 2 e fica indignado que o líder é na verdade um cagão. E reclama sobre ele ter mandado o número 2, o segundo mais velho, basicamente para a morte. E o 1 retruca com vá tomar no seu cu.
Minto, ele só diz que acontece. Porém, 9 é um herói e não conseguiria viver com a culpa de ter matado o número 2. E se junta aos 5 para irem até a toca do bicho e salvar o pobre coitado que estaria lá. E dito e feito, eles juntam suas coisas e partem para um resgate recheado de diversas dificuldades, como nuvens de areia. Ou algo mais assustador que isso. Mas felizmente, eles sobrevivem e chegam na tão prometida Toca da Fera. E encontram 2 comicamente enjaulados em uma gaiola de passarinho. O que? Vai me dizer que isso não é engraçado agora? Porém, durante a missão, quem aparece para tirar um sarro é a Fera. Afinal, essa é a casa dela. E ela parte para cima dos nossos heróis, que são salvos pelo boneco de número 7. Que olha só, não é só uma mulher, como também a guerreira do grupo. Já que, bom, ela decapitou a Fera, né? E também salvou os nossos pequenos heróis que logo se juntam para comemorar. Porém, enquanto todos festejam, algo no meio daquelas ruínas indagava a 9. Algo que começa a soar um chamado tentador, que atrai nosso protagonista e o faz colocar um talismã num espaço nada suspeito, que acaba despertando um poder maligno que suga a alma do 2 e o mata ali mesmo. E que também acorda o verdadeiro mal deste mundo. A máquina, que já levanta no puro ódio, destruindo tudo e tentando matar os outros bonecos que estavam ali, mas que felizmente conseguem se esconder para depois fugir. Já do lado de fora, eles têm uma minúscula discussão e decidem ir procurar alguma resposta de como derrotar aquela coisa. E vão até a biblioteca, onde encontram o número 3 e o número 4, que são 2 gêmeos da curiosidade, que não falam, só observam. Achei voyeur, que ouvindo toda a situação, mostram para eles mais lore. Momento lore. E mostram para todos que a máquina havia sido construída durante um regime ditatorial e aparentemente fascista, com o intuito de criar armas da paz. Não preciso explicar a ironia aqui, né? Mas que ao passar do tempo se revoltou e começou uma guerra contra a própria humanidade, que acaba vencendo e no final também é desativada por forças maiores. Porque sim, esse filme não explica como ela foi desativada. E ele nem dá uma noção de tempo tão boa dos acontecimentos. Então sei lá, acho que ela falou, é maneiro viver, mas eu cansei, e se desativou. Vai saber. E no final do vídeo, eles não descobrem como derrotar a máquina, já que nem o próprio roteirista aparentemente soube como ela foi derrotada. Porém, 9 lembra do talismã que havia despertado a máquina, e decide voltar para a igreja junto dos 5 para encontrar mais respostas. Mas o que eles encontram mesmo é um bundão, que fica puto pra caralho, com muita razão na verdade, e começa a culpar ambos por tamanha burrice. Entretanto, enquanto um discursava, alguma coisa passa voando pela janela e invade a igreja. Isso mesmo, um pássaro robótico mandado pela máquina para sequestrar mais bonecos, que já chega na pura maldade e parte para cima deles. E no meio da confusão, quem chega para ajudar é a 7, que tenta fazer a mesma manobra que da última vez. Isso aqui é intancável. E falha miseravelmente, deixando todos em grande risco. Porém, enquanto tudo isso estava acontecendo, 5 e 6 preparam uma armadilha que liga um ventilador que puxa a criatura até ele e acaba por fim a matando. Depois disso, todos se reúnem e decidem vazar de lá, afinal ali já não era mais seguro, e partem para um outro local, onde 9 e 1 discutem de novo, e nosso protagonista percebe que o número 1 realmente havia mandado 2 para morrer. Brutal. E parando para pensar agora, tem uma coisa muito estranha nesse filme. E com certeza são os diálogos. Eu sei que falando a história assim meio por cima, os diálogos acabam ficando uma coisa meio nebulosa pra vocês. Então vai ser meio difícil de explicar, mas vai dar pra entender. Durante todo o filme, os diálogos de 9 à salvação possuem um certo defeito, que da primeira vez não fica tão claro, mas da segunda até a 9ª fica bem evidente. Que é o problema que todos os personagens parecem se conhecer há anos. E não me entenda mal, a grande maioria dos personagens realmente já possuem uma certa relação entre si. Porém, o nosso protagonista não. Sério, se você não sabe o plot final, fica tudo meio esquisito e superficial, em que não existe introdução de personagens ou desenvolvimento de relações. Não tem nada disso. O cara só chega e ele fala com todo mundo como se fossem brothers de longa data. Isso sinceramente me incomodou bastante. Afinal, isso só acarreta em diálogos sobre determinados interesses ou sobre a situação como um todo, que porventura não desenvolvem nada e que na verdade apenas deixam mais evidente a superficialidade do filme como um todo, já que se os personagens por si só já são coisas extremamente simples que não conseguem criar diálogos entre si, imagina o resto do filme. Mas isso eu vou explicar mais pro final do vídeo. Bom, depois da briga, quem aparece para sequestrar mais um boneco é o número 2? Ah não, é só um robô maligno que usa hipnose para ludibriá-los e amarrá-los com seu longo rabo e bela cabeça de bebê. Lindo. Que consegue pegar tanto a 7 quanto o 8 e os leva para entregá-los para a máquina.
E nessa brincadeira, o Brutamontes morre. Hippie. E agora, cansados de tanta perda, nossos últimos heróis se juntam para uma última missão de resgate e partem novamente para o covil da máquina, com um plano melhor e mais seguro, que garante que mesmo que eles falhem, a máquina morra. E assim se dá o plano. 9 entra na fábrica e engana Centopeia para salvar a 7, porém também acaba alertando a máquina sobre suas presenças, e vendo a merda que ia dar, ambos metem o pé. Enquanto isso, quem se prepara para a finalização do plano são os outros bonecos do lado de fora, que armam um tonel cheio de óleo e esperam até o sinal do 9, que aproveita a oportunidade de sua fuga e grita para soltarem o barril, que corre até o final da fábrica e explode tudo lá dentro. Mas se prepara porque a história ainda não acabou, já que depois da finalização da missão de resgate, todos se unem para se divertir e curtir ao redor de uma vitrola. E enquanto todos estavam descansando e comemorando, quem aparece para participar é a máquina, que surge das cinzas e mata os 5 na frente de todo mundo. E acaba revelando tanto para nós quanto para o número 6, que na verdade as almas dos bonecos eram aprisionadas dentro dela e passam a viver em constante sofrimento. E vendo tudo, 6 tenta avisar 9 para não matá-la, afinal era muito perigoso para todos que estavam lá dentro, mas já era tarde demais. A máquina também pega ele e suga sua alma na frente de todos, mostrando para 9 que eles realmente estavam presos. Nosso protagonista então decide voltar para a primeira sala, a fonte, o lugar de onde veio, para descobrir as respostas finais, e lá temos então o momento Lore 3. E descobrimos que os bonecos são na verdade todos partes da mesma alma, da alma do cientista que criou a máquina. Porque quando tudo estava sendo destruído, ele, o cientista, toma a decisão de criar 9 bonecos com sua própria alma, para propagar todo o legado da humanidade. E para finalizar, ele revela a 9 como usar direito o talismã. E com tudo isso dito, eu posso dizer, entende porque os diálogos desse filme possuem essa sensação de longa amizade entre todos os bonecos, inclusive os mais novos? É porque eles são a mesma pessoa. Em tese, todos eles fazem parte do cientista. Mas vamos voltar para a história que falta bem pouquinho. Com as últimas respostas enfim reveladas, 9 parte de volta para o campo de batalha e conta não só tudo que descobriu, mas também o jeito para impedi-la de vez. E arma com eles um plano, onde ele se sacrificaria para que removessem o talismã e o usassem contra o inimigo. Porém, no último minuto do segundo tempo, se joga na frente de 9 e se sacrifica em seu lugar, criando assim uma brecha para que nosso herói mate a máquina de vez. E depois de tudo se acalmar, 9, 7, 3 e 4 se juntam para libertar todos aqueles que se foram para sempre, encerrando assim 9 a salvação. 9. A Salvação é um filme extremamente diferente da grande maioria das animações, já que são poucas aquelas que eu conheço que fazem referência direta aos caras de bigodinho. Mas aí vem a pergunta. Será que toda essa mistureba que eu acabei de contar pra vocês é boa mesmo? E bom, eu sou suspeito pra falar, afinal essa animação fez a minha infância. Eu juro pra vocês, eu vi ela quase todo mês. Porém, vendo agora e com uma cabeça mais desenvolvida, eu sou capaz de dizer que ela é mais ou menos. Tá, deixa eu explicar. Esse filme pra mim é recheado de conceitos fenomenais. Todo mundo construído e entregue pra nós, espectadores, é tão rico e ao mesmo tempo tão incrível. A ideia de uma distopia maquinária criada por um regime aparentemente fascista é verdadeiramente fascinante. Afinal, isso traz um discurso extremamente rico para o uso das máquinas IA que temos hoje, pois como no filme, a maldade dos robôs só nasce mesmo através do reflexo de seu mau uso pela comunidade. Porque na minha concepção, IAs são assustadoras, mas empresas que as usam para roubar arte de artistas de forma ilegal é ainda mais. E atribuído a todo esse conceito, nós temos o toque humano dos bonecos. E mesmo que eu tenha tirado um sarro e falado que eles são meio xoxos, são as partes mais legais do filme, pois é através deles que somos possibilitados de ter um ponto de vista pequeno, que demonstra de forma apavorante como esse apocalipse de jeito crível nos afetaria. Ou você acha que ia cair na mão contra as máquinas e iria ganhar? E também é muito interessante como esse conceito dos bonecos pequenos ajuda tanto no entretenimento da história, porque além de toda essa visão que ele traz, ele também é capaz de desenvolver cenas de ação e soluções verdadeiramente complexas para situações, que te fazem parar e pensar: uau, isso foi inteligente.
Ou pode ser só maneiro mesmo, né? E junto de tudo isso a gente tem essa concepção do número 9 e da grande coleção de bonecos, que mesmo tendo alguns repetidos, ainda assim dá uma gama de riqueza tanto para esse mundo quanto para essa relação de cada um. Porque é com isso que o roteiro desenvolve uma diversificação de relações entre o grupo que resulta em interações divertidas e complexas entre si. Ou seja, esse filme apresenta uma típica distopia que é enriquecida devido à trama de 9 bonecos excêntricos e carismáticos, que desenvolvem uma fechada comunidade entre si, que possibilita a criação de relações interessantes que conversam diretamente com o conflito principal, que seria: nos deixaram o mundo para morrer, mas nós vamos o ressuscitar. Porém, nada é um mar de rosas, e com 9 a salvação não é diferente, porque tudo isso que eu disse de bom do filme é extremamente superficial, ou seja, nada aqui passa muito da base mesmo. Tipo, a ideia dos 9 bonecos é muito interessante, mas muitos ficam para escanteio e possuem traços de personalidade que na verdade são utilizados como muletas. O número 6, por exemplo, tem menos de 10 falas e a grande maioria é voltem pra fonte. E aí eu te pergunto, por que esse boneco é assim? O cientista falou pra ele, contou alguma coisa pra ele, ensinou ele? Eu não sei, o filme não explica essas coisas cruciais, já que sem isso ele é só o cara que precisa falar a frase pro final acontecer. E o problema é que isso se resume ao filme inteiro e cria um estilo de roteiro que procura dar apenas o necessário pra entender a história, e não o mundo. Tipo, a gente só vê o necessário pra trama se desenrolar de uma forma segura que agrade a gente com o mínimo possível. E não, isso não me agrada, eu quero mais conceitos, eu quero ver eles interagindo entre si, que desenvolvam uma relação de um jeito que mostre pra mim, espectador, como a máquina é uma filha da puta e esse mundo é uma merda, e não mais cenas de ação que só me deixam mais uga-buga. A verdade é que esse filme é covarde, já que mesmo que ele tenha esse tom mórbido de morte e tristeza, ele ainda assim tem muito medo de fracassar e não vingar. E olha só, ele não vingou, já que mesmo tendo uma oportunidade tão rica, ele se fechou numa bolha de fazer o menos possível para satisfazer o espectador com o mínimo, e não com o máximo que poderia entregar. Tá, eu vou ser sincero, eu queria mesmo que esse filme fosse bem mais longo. Acredito que se ele fosse mais contemplativo e paciente, ele desenvolveria tudo o que quisesse perfeitamente. Os 9 bonecos, por exemplo, iriam realmente ser cada um personagem e não um placeholder. Toda a história da máquina então, com a ditadura e sua transformação, também teria ainda mais um peso na trama. E todo o mundo apocalíptico que ele tenta desenvolver seria uma parte crucial que daria profundidade a cada um dos bonecos que se veem perdidos em um mar de corpos, e que tomam para si o dever de manter o conceito de humanidade vivo. Eu digo tudo isso porque esse filme é verdadeiramente poético. O próprio número 9 que acompanha todo o filme é uma metáfora direta para o encerramento de ciclos e novos começos. E esse misticismo acompanha toda a experiência. E isso me deixa bem indignado, porque se eles queriam trazer tanto essa poesia, por que desistiram no meio? Ai, vai saber. Bom, talvez seja a minha criança interior tentando convencer vocês de que esse filme precisa de um remake. Na verdade, eu faria um remake dele. E pra embalar com o final, eu queria só comentar um pouco das referências desse filme, que é a clara inspiração no Robô de 2001 do Kubrick, nas Máquinas de Guerra dos Mundos e também no I Have No Mouth and I Must Scream. Porque, pelo menos pra mim, esse filme tem um claro diálogo com esse conto, já que ambos têm essa figura robótica que carrega esse ódio mortal pela humanidade e decide torturá-la infinitamente. Não sei, pra mim ficou claro. Mas enfim, é isso. Se você chegou até aqui, deixa seu like e inscrição, porque sem isso eu não vivo. Não esquece de compartilhar para propagar a nossa ideia e claro, comenta o que você acha desse filme. Se você já viu, se você gostou, se você quer ver, e também me fala filmes que vocês querem que eu traga aqui. Prometo que eu vou trazer algum. Mas para finalizar, o meu nome é Júlio e tchau!